quando o Spinoza, por exemplo, introduz a seguinte pergunta: não sabemos o que o corpo pode. Tá considerando a coisa do ponto de vista do poder, né? Da potência, mas não sabemos o que o corpo pode. Então, não está estabelecendo uma essência a partir da ideia do bem e do ser, e para a qual o homem precisaria se dirigir, né? E para isso existiria até os sábios e tal, para dizerem, olha, é por aqui que você realiza a tua essência como ser. E o caminho é esse, é o caminho do bem, né? Ou do uno, da unidade, coisas assim, né? Que está presente nesse pensamento que começa ali muito nitidamente com Sócrates e Platão. Então não é isso, porque quando assim não se sabe o que um corpo pode, isso significa o seguinte, que isso está aberto ao conhecimento. Eu não sei o que um corpo pode. Isso requer exploração, pesquisa do que um corpo pode, né? Uma pesquisa da potência e não um desenvolvimento da essência. Uma pesquisa da potência. Então já é um outro tipo de pensamento, é uma outra linha muito distinta e que não se pauta por um sistema de juízo. O sistema de juízo é um sistema moral. Por isso que em Spinoza, assim como na psicanálise, também já se está além do bem e do mal. Isso não significa estar além do bom e do mal, porque o bom e o mal se colocam a cada vez também, né? Nessa perspectiva de que um corpo pode. Quer dizer, como que composições são essas que permitem o aumento da potência e aquelas que diminuem, né? O aumento diminui a potência. Quando você opera, vamos dizer assim, num sentido analítico, tem aquilo que eu sempre repito, né, porque eu acho que é essencial no assunto, que um psicanalista, um analista ou análise, ela requer uma suspensão de todo juízo. Todo juízo, porque todo juízo ele tem uma incidência moral. O mesmo juízo de conhecimento, o juízo moral, em estrito senso, né, são juízos, em última instância, morais, porque eles estão referidos a esse sistema do juízo. E sistema do juízo que, de novo, evoca uma moral, né? O que pode ser aceito, os fatos que importam, o ser que está de acordo com o ser e o que não. Então, essa lógica ela é revogada. Eu falei assim, uma suspensão de todos os juízos, mas eu acho que um analista deveria ter isso já revogado. Não é assim que ele chega ali no consultório, agora vou suspender o juízo. Porque, de modo geral, ele se rege por aqueles juízos. Então tem um problema, né? Até nesse modo de colocar assim, que se trata não é uma suspensão, uma revogação. A análise dele requer que ele revogue esse juízo e ele veja isso de um outro lugar. Agora, com isso ele vai se tornar um ser antissocial? Aí está uma questão, né? Está uma questão, porque o Spinoza mesmo diz o seguinte, que nada melhor para o homem do que a comunhão, a composição com outros homens. Não existe nada melhor para aumentar a potência do homem do que essa composição. Claro que aí tem uma série de problemas também, né? Como é que se resolve, né? Como é que se compõe? Porque está se falando do aumento de potência, né? Se poderia, assim, estender isso já para um pensamento, acho que mais exigente, mas que é espinosista também, quando eu estendo isso não assim a composição com os outros homens, mas com uma coletividade originária, eu diria. Isso significa o seguinte, com toda a natureza. Aí dá para ir longe nesse assunto, né? Mas você veja por onde que caminha a ética do Spinoza. Então é preciso fazer uma nova redistribuição, vamos dizer assim, dos valores segundo a ética espinosista, né? E a ética psicanalítica também, por isso que se faz análise.
que é para fazer uma espécie de reconsideração dos valores, ou seja, dos investimentos, né? E em nome de uma avaliação, eu chamo de pulsional, para dar ocasião, né, a um exercício ético dessa natureza de que nós estamos falando. Porque, do ponto de vista de um exercício ético, aí que está também, no caso do Spinoza, eu acho que isso entra no problema da justiça, que é nietzschiano também, e também psicanalítico, que você sempre tem as figuras também desse sistema do juízo. Digamos que os juízes fazem parte disso de alguma forma, né? Mas, assim, os personagens, e o analista também, por isso que ele precisa cuidar para não fazer parte do sistema do juízo, né? Tem todo aquele questionamento do Lacan, ele foi expulso da Sociedade Psicanalítica Internacional e tal, por quê? Porque ele não estava nessa linha de quem diz como que um processo de análise deve ser desenvolvido, né? E quais são as metas. Não se sabe o que um corpo pode. Como é que eu vou saber aonde que isso tem, onde isso vai dar já, né? Agora, sempre tem um sacerdote, sempre tem um governante que sabe o que é melhor para todos os outros. E como é que se atinge a essência, vamos dizer assim, do ser, né? E o Spinoza, num texto dele chamado, mas vai aparecer na Ética também, Tratado Teológico Político, porque ele associa a religião à política, né? Para dizer que os governantes precisam da religião também para produzir as superstições religiosas, que são ideias inadequadas, mas que servem a quem? Aos sacerdotes e aos tiranos. Então, ele coloca na mesma linha o tirano, o sacerdote e o escravo. Todos são escravos, no sentido da impotência. Todos são impotentes. Por quê? Porque eles precisam, todos eles, o escravo é a paixão triste, vamos dizer assim, porque ele não está podendo exercer a sua potência, né? Ele está com a potência dele diminuída. O sacerdote é aquele que se comprasse com a tristeza do outro, com a impotência do outro. Porque ele está sempre dizendo como é que as coisas precisam ser feitas, né? E o tirano é aquele que decide também o que vai valer para todos. Então, o que existe na ética do Spinoza é o seguinte: ninguém está em condições de me dizer o que é bom para mim. Ninguém está em condições de estabelecer o que é a minha essência, porque a minha essência é um grau de potência. Eu estou no processo de conhecimento. E eu diria assim, até que é uma ética do conhecimento. Mas não um conhecimento regido pela moral, é uma ética do conhecimento.